Bom, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade, né, à nossa aula com a continuação, né, desses primeiros passos, né, do desenvolvimento Android. Eu não sei bem, né, pessoal, como é que funciona essa dinâmica, porque eu ministrei uma disciplina com ensino remoto, mas ela era mais teórica do que prática, né? Então, eu estou tendo uma certa dificuldade de imaginar como é que vai ser o funcionamento dessa disciplina. Bom, como é que funcionava antes, né? Eu chegava no laboratório, eu explicava um conceito para vocês, iniciava um exemplo de programação e deixava os alunos tentarem fazer esses exemplos em sala, certo? Tinha vantagem porque muitos alunos tinham níveis muito diferentes, também alunos que tinham um nível melhor me ajudavam, né, a tirar dúvidas e ajudar os alunos que ainda estavam iniciando, né. Agora a gente vai ter um pouco esse problema, porque como é que eu faço? Eu explico e deixo vocês fazerem e fico esperando para tirar as dúvidas, né? Então, não tem como a gente fazer isso, né? Vai ficar bem complicado, né? Porque todo mundo teria que estar usando o computador, teria que estar tentando fazer, teria que estar compartilhando a tela. Então, o que eu peço por vocês? O que eu vou tentar fazer hoje? Aí vocês têm que me dizer se vai funcionar ou não, certo? Eu vou passar o exercício que eu passaria para vocês em sala e eu vou realizar o exercício eu mesmo, certo? Passo a passo, explicando como é que funciona. Qual é o problema? Porque se vocês não praticarem, não refizerem esse exercício, vocês não vão aprender. Vocês não vão passar pela dificuldade de entender como é que funciona, né, a ferramenta, buscar as informações necessárias, né? E se vocês ficarem esperando sempre eu dar esses vídeos sem tentar em casa, vai ficar bem complicado, certo? Então, o que eu peço para vocês? Que vocês, a gente já tinha discutido isso, né? Já está até lá no fórum, vocês responderam. Que vocês têm um cronograma de estudo, mesmo que vocês assistam essa aula amanhã de manhã, assista só um pedaço hoje, está cansado, vai dormir. Essa é uma vantagem, porém, vocês têm que ter um tempo, e aí eu digo para vocês que tem que ser pelo menos umas 3 a 4 horas por semana, para vocês tentarem implementar aquilo que eu vou fazer. Porque senão vocês não vão conseguir acompanhar. Tá bom? Todo mundo deu mais ou menos para entender o que estou falando? E já tem aqui um primeiro comentário, né? Rafael está dizendo que deu nojo do Android Studio, né? Eu atualizei, né? Botei a versão 4 e estou gostando, algumas coisas mudaram de lugar. Mas, assim, como é o meu caso, eu acompanho a ferramenta há muito tempo, então já tem uma série de coisas que eu sei como funciona. Para quem está pegando pela primeira vez, é um pouco complicado. Por isso que eu estou dizendo que é mais ainda a importância de vocês refazerem o que eu vou fazer aqui em casa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos parar de papo, vamos em frente. O que a gente vai aprender hoje? Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Tá travando, tá tranquilo? Qualquer coisa vocês falam aí no YouTube. Hoje eu trouxe água, então eu espero que eu não fique sem voz. O que a gente vai aprender hoje, né? A gente vai aprender um pouquinho, rever um pouquinho aquela estrutura dos arquivos que foi gerado, né, no projeto anterior. A gente vai dar uma olhadinha lá no XML, nas pastas drawable, values, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente muda o ícone do aplicativo, tá?
E depois a gente vai fazer os primeiros... os primeiros... Pessoal, só uma coisinha aqui. Vamos editar em tempo real. Pronto, para não ficar feio. E eu vou mostrar para vocês o primeiro layout, tá? Como que a gente faz usando o Linear Layout, só para vocês verem qual é a dificuldade, certo? Depois, já na próxima aula, a gente já vai abandonar o Linear Layout e a gente já vai ver o Constraint Layout, que virou o padrão, tá? Mas é importante que vocês vejam o passado para entender por que eles construíram esse layout que a gente vai aprender. Vou ensinar vocês a usar o log, como é que a gente manda mensagem, já que a gente não tem o system.out para quem trabalhou aí em Java, né? Ou então, o sysout do C, o C++, por exemplo, ele não tem um console para você ver o resultado, né? Então, a gente se usa de um log para poder fazer isso, tá? Eu vou mostrar também como gerenciar eventos de clique de um botão e de seleção de um item de um spinner, tá? E, por fim, eu vou mostrar como é que a gente executa e depura uma aplicação no dispositivo real. Vamos ver se eu consigo terminar tudo isso antes das 10, porque aí vocês já ficam com bastante conteúdo para refazer em casa uma série de coisas, e depois eu vou passar uma nova tarefa para vocês entregarem, que não vai ser hoje, né? Vocês têm que repetir o que eu vou fazer, depois eu vou passar uma tarefa para vocês entregarem lá no Solar para a próxima semana, tá? Na próxima semana eu digo como é que vai ser a tarefa, uma das primeiras lá que vai contar ponto, tá? Que é como se fosse um aplicativo para dividir a conta do bar, tá? Bom, uma coisa que eu esqueci de explicar para vocês na aula passada, quando você vai criar um projeto, certo? Como o meu computador está numa resolução diferente, acabou que não apareceu essa opção, mas quando a gente cria o projeto, que a gente seleciona o tipo que a gente quer, a gente pode depois dizer qual é o SDK que a gente vai trabalhar, certo? Por default, na minha máquina, ele está colocando o 5.0, tá? Que é a API nível 21. E ele já te diz, por exemplo, coisas relacionadas lá à fragmentação, né? Então, por exemplo, esse aplicativo ele roda em aproximadamente 94% dos dispositivos Android que existem. Se você clicar nesse Help Me Choose, né, me ajude a escolher, certo? Ele vai mostrar para vocês essa tela, tá? Que é atualizada de tempos em tempos com informações do market share, vamos dizer assim, dentro do Android, das versões de sistema operacional. Então, por exemplo, isso aqui foi de ontem, ele já fala, por exemplo, que o Android 10 API nível 29 já tem 8% dos dispositivos, né? Se você escolher, por exemplo, o Android 9, ele já vai te garantir 39,5%, certo? Isso aqui ele já está contando, né, com esses 8% de baixo, tá? Por exemplo, se você escolher o Lollipop, ele está te dizendo que isso aí vai garantir que o seu aplicativo, em teoria, execute em 94% dos dispositivos, certo? Por que ele afirma isso? Porque ele vai somar com esses anteriores, tá? O que isso quer dizer? Que, em teoria, a gente falou, né? Em teoria, seu aplicativo é retrocompatível, né? Pois é, o Ricardo está falando aqui que acha que eu escolhi o Android 9, estava pré-escolhido, né? Mas eu falei para vocês que o meu emulador, ele está na versão 9, tá? Depois vocês brincam com isso em casa, se vocês ficarem passando o mouse aqui em cada uma dessas opções, ele vai mostrando aqui um pouco
do que eu falei na aula passada. O que é que tem de diferencial de cada versão, certo? Ok? Então, vamos em frente. Quando a gente gerou, pessoal, um projeto, né, na aula passada, eu mostrei para vocês, né, lá com a lupa, que ele gerava essa hierarquia, né? Ele gerava essa hierarquia aqui, tá? Não vou ficar usando esse apontador não, porque ele está me tirando do sério aqui. Pronto, agora vai dar certo. Então, essa hierarquia, ela contém algumas pastas-chave, né? Na pasta Manifest, é onde está o Android Manifest. Quem é que lembra aí o que a gente define no Android Manifest? Escreva aí no YouTube. Na pasta Java é onde vão estar os códigos, né? Ele é dividido em 3 partes, que são classes de teste, teste de interface, teste unitário e as classes que a gente vai programar, certo? Existe uma pasta gerada, que é onde ele vai gerar os binários, e uma classe automática chamada R, certo? Essa classe, pessoal, que faz a comunicação entre o código em Java ou Kotlin e os arquivos XML. Para que esse parser do XML não ficasse sendo feito de maneira mal otimizada, ele gera um conjunto de referências para essa classe R, então a gente acessa essa classe R para ter informações do XML. Por exemplo, os componentes que tem naquele layout, o tamanho deles, a cor que eles estão usando, certo? Então, isso eu consigo através dessa classe R. Vou mostrar isso depois para vocês. E dentro de res, né, dessa pasta res, eu vou ter os meus recursos, tá? Aqui em Drawable, eu vou ter as imagens, tá? Que eu vou usar, por exemplo, para colocar no meu aplicativo, ou então os meus ícones, é o que eu vou mostrar hoje para vocês, certo? E dentro de values, tem as strings, daquele conceito que eu expliquei para você, de você não escrever diretamente nos componentes os valores textuais. Você coloca isso dentro de um XML que você acessa de dentro do código. Isso permite que você troque esse XML, por exemplo, para mudar a língua ou para mudar coisas desse tipo. Né? O Ricardo escreveu, né, a minha pergunta sobre o Android Manifest. Então, no Android Manifest, né, tem todas as informações do aplicativo, mais ou menos, né? O que vai acontecer? No Android Manifest, ele tem as atividades que compõem o aplicativo, as intenções que eles são capazes de responder e as permissões que o meu aplicativo deseja, tá? Outra coisa que tem lá no Manifest é restrições do tipo SDK mínimo que ele precisa para rodar. Né? O Rafael está fazendo uma pergunta aqui. O que é que eu acho mais interessante? Rafael, eu vou dizer para vocês, eu acho que vocês têm que ir para assim. No curso, como ele é bem introdutório, a gente basicamente vai ver coisas que rodam do 5 em diante, certo? Mas eu sugiro que vocês coloquem na versão do celular de vocês, porque aí, caso você queira aprender algum recurso novo que você veja na internet, você já vai poder testar no seu próprio celular, certo? Depois eu ainda não olhei lá no fórum, né? Eu perguntei qual era o nível de API do celular de vocês, porque eu vou ver qual é o que tem menor, e a partir dele eu vou começar a gerar projetos só nessa versão, para a gente não ter problemas, tá? Porque o que eu vou fazer? Hoje eu não fiz, mas a partir da próxima aula, eu vou colocar os códigos no Git para vocês baixarem. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente baixa um código do Git no Android Studio. Aí vai ficar bem mais fácil para vocês. Então, se eu der um código no Git que rode no celular de todo mundo, vai ficar melhor da gente trabalhar, tá bom? Então, essa é a ideia. Bota no que você tem, porque aí os meus códigos vão rodar e coisas eventuais que você venha a fazer também você vai poder testar, certo? Com coisas novas, tá? Beleza. Então, vamos em frente. Deixa eu desligar esse apontador.
Bom, então lembre, né, ó, tá aqui eu falei do Android Manifest, né? Ele vai ter as informações lá da aplicação, por exemplo, o tema que ela utiliza, o estilo, o label, o ícone, né? Se vocês olharem bem, tem dois tipos de ícone, né? O icon e o round icon, tá? Já já eu explico melhor o que que tem, o que são eles e qual é a diferença, tá? E aí eles não estão, né? Tipo o label, ele está fazendo referência a um texto direto, mas os ícones eles estão usando essas referências arroba. Isso é porque essas informações elas estão descritas em um arquivo XML, certo?